Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora vocês estão assistindo, eu sempre coloco isso, né? Porque tem que dar certinho, né? Nossos cumprimentos aqui. Gente, antes de mais nada, não esqueça de dar o like, de se inscrever, de acionar o sininho, tá bom? Fazer algum comentário, vai me ajudar bastante, né? A crescer aí no YouTube, tudo bem? Bom, lembrando, meu nome é Mônica Rissato, tá? E eu falo sobre a história. Gente, hoje eu vou falar de um personagem muito forte na história, tá? Do Brasil, que foi Olga Benário, depois mais conhecida como Olga Benário Prestes. Olga nasceu na Alemanha, em Munique, no dia 12 de fevereiro de 1908, tá, gente? Ou seja, ela era nascida na Alemanha. Muitos falam que era judia, porque sua mãe era judia, tá? Só que sua mãe era uma judia que era, né, apoiadora dos movimentos brutais da Alemanha, tá? Os nazi, né? Tudo, não posso falar assim. Nazi, acho que vocês já entendem, né? Bom, ela nasce, né? E aos 15 anos, quando ela tá com 15 anos, ela já tinha, ela tinha uma personalidade muito forte, essa mulher. Com 15 anos de idade, ela conhece Otto Braun. Otto Braun era um dos militantes, tá? De um movimento que era contra, né? Todas essas barbaridades com as pessoas de baixa renda, contra as pessoas que estavam sendo atacadas por esse movimento, tá, gente? Então, assim, ela conhece o Otto Braun e ela se envolve. Ela fazia o quê? Dentro desse conjunto, né? Dentro desse movimento, a responsabilidade de Olga era o quê? Ela pregava cartazes, né? Contra o movimento de direita, porque ela era comunista, né? E era totalmente contra o pessoal, a galera de direita, tá bom? Bom, esse trabalho que ela fazia, gente, era muito perigoso, porque ela tava pregando os cartazes. Se ela pega pregando esses cartazes, ia dar um problema danado. Bom, o tempo passa e os dois são presos. Numa prisão da Gestapo, tá? Gestapo, né, faz parte lá dos nazi, né? Vou falar assim, nazi, que eu tenho medo de falar a palavra e dá problema. Bom, os dois são presos, tá? Só que Olga, por sua vez, é solta rapidamente, ela não fica muito tempo. Só que o que ela faz? Ela se junta aos outros camaradas, que era assim que eles se chamavam, né, de camaradas. Ela se junta aos camaradas. Olha a loucura, gente. Olha o grau da loucura disso. Eles invadem a prisão. Tem um filme aí que lançaram, que é muito bom, uma ótima referência, tá, gente? Que é o filme de Olga, uma ótima referência. Mas no filme não mostra realmente direitinho o que aconteceu, né? É como eu digo assim, é um ótimo filme para você ter uma referência da Olga, do Prestes, mas essa parte, tem coisas assim que eles dão uma maquiada, que eles pulam, que eles não mostram, tudo bem? Então, assim, no filme mostra uma coisa, mas na realidade eles invadiram a prisão. Eles invadiram a prisão da Gestapo e tiraram o Otto Braun. E aí, aqueles que tiveram que fazer? Eles foram para a União Soviética, tá, gente? Eles foram para a União Soviética, tá? E lá eles se estabeleceram, tá bem? Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu sou péssima com datas, tá? Eles vão para a União Soviética, tá bom? E foram para onde? Moscou, capital da União Soviética. Porque lá estava concentrado também uma galera que tinha lá o movimento comunista, tudo bem? E lá eles se encontram, lá eles se acham. A Olga, ela recebe treinamento militar na Escola Internacional de Lenin, tá? Porque lá tem uma escola que dá treinamento para as pessoas que são contra a galera de direita, tá? Contra o capitalismo. Vou falar logo assim, capitalismo, contra o capitalismo, tudo bem? Que era por esse motivo que eles lutavam. Eles eram totalmente contra o capitalismo. Eles queriam uma sociedade igualitária, onde não ia ter o quê? Diferença entre as pessoas, tá, gente? Gente, antes de mais nada, eu não tô pregando nenhum tipo de radicalismo aqui, tá, gente? Tô contando a história, tudo bem?
Eu não quero ser apedrejada e nem que meu canal caia, tá bom? Bom, enfim. Eles queriam o quê? Uma sociedade igualitária, onde não teria injustiças, onde as pessoas seriam todas iguais. E, obviamente, que para as pessoas de alto padrão aquisitivo, isso não era uma coisa boa. Eles queriam mais, era né, o capitalismo girando e correndo, enquanto muitas pessoas estavam morrendo de fome, muitas pessoas estavam morrendo de doença porque não tinham condições financeiras de bancar com médico, ou então ganhavam muito pouco e trabalhavam muito e acabavam morrendo de tanto trabalho. Gente, isso é verídico. As pessoas morriam de tanto trabalhar. A coisa era muito séria, tá? A coisa era brava. Tudo bem? E era contra isso que Olga, né, e a galera lá do seu movimento lutavam. Bom, em 1931, Olga termina com Otto Braun, tá? Acabou lá o namoro deles, pererê, pererê, mas ela continua na luta dela, né? Dentro lá dentro da comunidade deles ali de militantes, né? E beleza. Aí ela recebe uma missão. Qual seria essa missão? Levar Júlio Prestes ao Brasil em segurança. Sinto muito. Bom, mais ou menos, tá, gente? Porque o Júlio Prestes também, naquela época, ele era do bem. Ela recebe essa missão, tá? Assegurar que Júlio Prestes chegasse em segurança no Brasil e que ela fizesse parte do movimento de Júlio Prestes, tá? Contra o capitalismo. Que ela entrasse, isso aí, por isso que eu tô falando, o filme não mostra determinadas coisas, tá? Ela tinha que vir para o Brasil para ajudar, porque ela era muito inteligente, ela era muito estrategista. Ela tinha umas estratégias maravilhosas, a mulher era muito inteligente, tá? Então ela tinha muitas estratégias, ela tinha treinamento militar, ela tinha ali o conhecimento muito amplo do que fazer e não fazer, de como trabalhar dentro dessa área, né, do comunismo, tudo bem, gente? E conseguir manter tudo ali maquiado, porque a galera da direita era muito mais, né, mais forte, tinha muito mais ferramentas, né, para poder ir contra a galera que era contra eles, né, que eram os comunistas, tudo bem? Bom, deixa eu só olhar aqui, gente, que eu me esqueci da data, tá, aqui. Em 1934, eles a ordem foi dada em meados de 1931 até 1934, tá bom, galera? Em 1934, eles vêm para o Brasil de navio, tá? E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fingir que eram casados, tá? Olga não conhecia Júlio Prestes, ela conheceu no momento que foi dada a missão para ela, porque o Júlio Prestes, ele tinha grande importância dentro do meio, né, da galera do comunismo ali, né, dentro do conjunto dos comunistas, tá? Aqui no Brasil, ele liderava, né, o movimento, né? Então, assim, ele era líder desse movimento, ele era militar. Gente, eu não vou falar de Júlio Prestes hoje, porque eu vou deixar para uma segunda parte para falar só do Júlio Prestes. Apesar de falar de Olga e não falar de Júlio Prestes, é meio complicado, porque eles criaram uma aliança muito grande, não só como militantes, mas como parceiros românticos, tá bom? Então, ele era líder aqui no Brasil de um movimento também contra as injustiças sociais, tá legal? Bom, em 1904 eles vêm pro Brasil e chega aqui, começa a liderar, começa a fazer as coisas, tudo, e faz aqui, faz ali. Em outro momento eu vou contar tudo isso pra vocês sobre a Comuna Prestes, né? Sobre tudo certinho, mais um vídeo só de Júlio Prestes, provavelmente amanhã, tá? Bom, Olga vem para o Brasil, ajuda Júlio Prestes, os dois se envolvem realmente. Tem algumas pessoas que falam que eles se casaram. Gente, eu não tenho fontes verídicas que me provem que eles se casaram, tá? Eu sei que eles tinham ali uma união, que eles estavam juntos e beleza, mas eu não tenho ninguém que me prove que eles se casaram, tá bom? Bom, em 1936, gente, a coisa começa a descer ladeira abaixo. Um monte de militante começa a ser preso, o governo cai matando em cima, coloca os militares para correr atrás, porque o Júlio Prestes, a cabeça dele estava sendo caçada mesmo, eles queriam o Júlio Prestes, queriam a Olga, porque a Olga ficou famosa. A Olga ficou famosa por ela ser uma estrategista, entendem? E ela já tinha uma ficha corrida
lá na Alemanha, tá bom? Então, assim, quando falou o nome Olga, o presidente Vargas já pede, né, a capivara dela. Manda lá uma carta, entre em contato com o cara lá da Alemanha, eu quero saber quem é essa toda essa Olga. E aí já vem a ficha dela, que ela já tinha sido presa, que ela tirou o ex-namorado da cadeia, que ela ia pra cima dos caras de direita, porque lá quando tinha os motins lá, os conflitos, ela tava no meio, ela caía pra cima mesmo. Ela pegava um pedaço de pau e ia pra cima dos soldados, descia, né? Ela era da tanga rasgada, tá? Ela é uma mulher de... Vou falar pra vocês. A bicha era... né? Bom, enfim, eu não posso usar certos termos aqui que é pesado. Que pena. Queria eu poder ter um pedaço de pau ficar batendo aqui. Brincadeira, gente. Bom, infelizmente, gente, em 1936, Olga e Júlio Prestes são presos, tá? Eles, infelizmente, são presos, são separados, tá? Olga já estava grávida, mas não sabia. Quando ela vai pra cadeia, gente, ela é muito torturada, assim como todas as pessoas que eram do regime comunista. Ela foi torturada, ela apanhou, e, sabe, fizeram o Paranauê. Aí ela descobre que tá grávida. Ela descobre que tá grávida. E aí ela anuncia, estou grávida. Ou seja, ali eles não podem mais. Por quê? Dona Leocádia, mãe de Júlio Prestes, era uma mulher influente, eles tinham grana, tá? Dona Leocádia começa um movimento para tirar Júlio Prestes da cadeia e a Olga. Só que aí rolou um papo de que a Olga ia ser extraditada para a Alemanha novamente. E aí, o que Dona Leocádia faz? Dona Leocádia, mesmo naquela época, ela já era uma mulher muito sábia e uma mulher muito, como eu posso dizer, dinâmica. Ela queria salvar a nora e o filho. E sabendo que a nora estava gestante, aí ela entrou em desespero. Vou mandar minha nora lá para a Alemanha, né? Tá lascado. E ela começou um baita movimento, né? Se juntou lá com pessoas que eram contra a direita, mas não adiantou nada. Olga foi mandada para a Alemanha com ordens de Getúlio Vargas. Deixa eu respirar aqui. Bom, no dia 18 de outubro de 1936, Getúlio Vargas manda um presentinho lá pro Hitler, chamado Olga Benário, tá? Foi um favor que Getúlio Vargas, muito gente boa, um cara muito legal, que era o presidente do Brasil, mandou Olga pra Alemanha, sabendo exatamente o que ia acontecer com ela lá. E aí a luta da Dona Leocádia era o quê? Que não fizessem isso porque ela estava grávida de um brasileiro. Ou seja, ela tinha direitos de continuar aqui. Porque ela estava esperando o bebê de um brasileiro. Mas ela não conseguiu, porque Getúlio Vargas foi lá, simplesmente falou dentro de um barco e falou, leva embora. Porque os alemães estavam doidinhos pela cabeça dela, né? Porque ela tinha feito também um alvoroço lá na Alemanha. Por isso que eu falo, né, gente? Enfim, não falo nada. Tô quieta aqui no meu canto, tá? Só tô contando a história. Só tô contando a história. Bom. No dia 27 de novembro de 1936, Olga chega na Alemanha, tá? Não, desculpa, gente, errei. Ela é mandada no dia 18 de outubro de 1936 e vai para a Alemanha. Quando no dia 27 de novembro de 1936, gente, dia 27 de novembro, ela foi para lá em outubro, quando ela foi um mês de viagem, não pode ter sido isso, gente. É isso mesmo. Bom, no dia 27 de novembro de 1936, nasce Anita Leocádia Prestes. Olga quis fazer uma homenagem para a sogra dela, que se chamava Leocádia, né? E colocou Anita Leocádia Prestes no nome da bebezinha dela, uma menina linda, maravilhosa, que nasceu com muita saúde, né? Dentro de uma prisão da Gestapo. Aí, Dona Leocádia entra com outro movimento. Só pode tirar minha neta da minha nora quando ela não puder mais amamentar. Quando ela não tiver mais leite, aí vocês podem tirar a minha neta dela. Mas antes disso, você não pode. E ela consegue. Ela consegue dar os direitos e tal, uma liminar para tirar a Anita de Olga só quando ela não tivesse mais condições de amamentar. E aí tá.
passou-se o tempo, e chegou uma hora que realmente a Olga não tinha mais leite. E aí tiraram a Anitta dela. Levaram a Anitta embora. Anitta, ó, pra vocês verem onde está o erro. Anitta foi mandada para um orfanato. Aí vai a mãe de Júlio Prestes correr atrás, atrás de liminar, atrás daquilo. Uma mulher guerreira. Você vê, ó, o filho tá preso, a nora tá lá na Alemanha, com a netinha dela e ela correndo atrás para poder resolver a situação, tá? Bom, ela consegue achar a Anitta, né? E consegue, com uma liminar, pegar a Anitta de volta. Graças a Deus, tirou a menina de dentro de um orfanato. Enquanto isso, a Olga foi mandada para vários campos de concentração. Não foi só um, não, tá, gente? Ela foi mandada para vários... Gente, eu acabei de falar. Vários campos de concentração. Desculpa, gente, eu tenho memória da Dolly, lá do filmezinho. Eu falo uma coisa, daqui a pouco, puf, foge. Ela foi mandada para vários campos de concentração. Não foi nenhum nem dois, não. Foram vários, tá? E ela sofre pra caramba, ela trabalha, nossa, meu, é terrível. A gente sabe que é terrível a vida dentro dos campos de concentração, tá? Bom, sua última transferência foi para um campo de concentração de Bergborn, tá? Bergborn. Esse campo de concentração, gente, ele era para exterminar as pessoas. Eu nem sei se pode falar essa palavra. Eu já falei. Vocês sabem, né? Para poder, né, com as pessoas que estavam presas em campo de concentração. Esse lugar era exatamente para isso. E lá, no dia 23 de abril de 1942, aos 34 anos, Olga Benário vai para uma câmara de gás e, infelizmente, ali acaba a sua trajetória, tá? Não acaba a sua luta, acaba a sua trajetória. Porque ela foi uma mulher que ela lutou dos 15 anos até o dia que ela entrou naquela câmara de gás. Tá? Hoje, gente, a filha dela, a Anitta Leocádia, ela é uma grande historiadora, tá? Eu aconselho vocês, se quiserem entrar mais por dentro, saber mais alguma coisa, pesquisar sobre a Anitta Leocádia Prestes, tá? E tem livros também sobre Olga, né? Tá assim, Olga. Um é escrito por ela, tem de outros autores também, tá? Mas é uma história muito bonita, é uma história muito linda. Ela foi uma pessoa que ela vinha de uma família rica, a Olga, tá? O pai dela era advogado, um advogado muito bem conceituado lá em Munique, tá? Mas ela não aceitava todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, tá? Ela era extremamente contra tudo isso. Ela era uma... eu tenho medo de usar certas palavras, mas ela era uma comunista 100%, tá? E tanto que ela teve problema com os pais dela, ela saiu de casa muito cedo, né? Ela teve problemas com a mãe, ela nunca se deu bem com a mãe dela, porque a mãe dela era judia. Só que a mãe dela era uma judia que incorporou a alemã, né? Como eu falei da Leopoldina. A mãe dela incorporou a alemã, né? Mas só que era judia, bom? Enfim, deixa eu me acalmar aqui os ares. Então, infelizmente, no dia 23 de abril de 1942, Olga Benário termina ali sua jornada aos 34 anos de idade, nova de tudo. Tinha, assim, uma vida pela frente. Mas, como eu disse pra vocês, ela sofreu muitas agressões na prisão antes de ir pra Alemanha e ela não abriu a boca, ela ficou quieta. Depois ela vai pra Alemanha, mas ela se mantém firme. O único momento que ela ficou muito mal foi quando tiraram a Anitta dos braços dela. Obviamente, qual mãe que não vai ficar, né? Porque ela não sabia o destino da filha dela. Ela ficou sabendo depois de muito tempo que a mãe de Prestes, né, Dona Leocádia, tinha conseguido pegar a filhinha dela. Então ela sabia que a filha dela estava em boas mãos, tá bom? Bom, gente, essa foi a jornada de Olga Leocádia Prestes, tá? Que infelizmente foi capturada e, né, teve lá o fim da sua jornada muito prematuramente, mas que foi um exemplo de mulher que não desiste e que corre atrás e que tenta fazer o melhor, mas que infelizmente é isso aí. Mas, gente, hoje é isso, tá bom? Hoje foi rápido, né? Um vídeo só de 20 minutos, alterando o vídeo, foi rápido. Amanhã eu vou falar de Júlio Prestes, tá?
Não quis falar muito de Júlio Prestes agora, por quê? Porque ia ser 2 histórias, ia prolongar o vídeo, ia ter que dividir em 2, né? Ia ter que fragmentar. Então, gente, essa foi a história de Olga Binário. Tem o filme lá, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, tá? Esse filme é brasileiro, muito bom. Mas, como eu disse pra vocês, tem muita coisa lá que não é falada, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijo. Não esquece o like. Não esquece de se inscrever. Não esquece de assinar o sininho. E deixar os comentários. Beijo até amanhã. Amanhã, Júlio Prestes. Beijo, galera.